O presbítero Michel com palmas para Jesus, amados. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. É bom estar aqui. Pegue a sua Bíblia, mesmo sentado, pode pegar a sua Bíblia. Estar aqui mais uma vez é uma alegria, tá bom, irmãos? Glória a Jesus. Pegue a sua Bíblia e abre comigo. Deixa eu me arrumar aqui rapidinho. Quem está feliz aí? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Carta do apóstolo Paulo, a segunda aos Coríntios. Glória a Jesus. Quantos irmãos vão achando? É uma bênção estar aqui hoje, nesse culto de jovens, com um tema muito interessante, né, irmãos? Qual o Senhor colocou no coração dos servos do Senhor. E eu creio que o Senhor tem algo a falar nesta manhã de hoje. Amanhã, glória a Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo 12. Está escrito assim, quem achou diz amém. Ó, o texto está um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo, tá bom? Enquanto os irmãos vão procurando, tem alguns visitantes aqui nos visitando a primeira vez, acho que já foi falado. David, é David? Isso. Davi, Marilene, dá um sinal aí. E Vitória, cadê a Vitória? Oi, Vitória, tudo bom? Como é que a igreja vai receber? Peraí. Eles não entenderam nada, eles não entenderam essa coisa. Falar, seja bem-vindo em nome de Jesus. Ah, seja bem-vindo em nome do... Volte sempre e traga mais gente. Se gostar, fica com a gente. Feliz e contente, não é não, irmão ministro Antônio? Glória a Deus. Amém? Sejam bem-vindos, tá bom? Você que está a segunda vez também, a terceira, simpatizante da fé, não tem a mesma fé que nós. Amém? Seja bem-vindo à casa do Pai. A casa é sua, tá bom? Olha, irmãos, eu serei bem rápido aqui, tá bom? Quando você pensar que eu estou indo, já estou voltando. Segundo carta do apóstolo Paulo, segunda carta, capítulo 12. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, pois estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense que ao meu respeito, mais do que a mim mesmo, vê ou de mim ouve. Para impedir que me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que me tirasse de mim, mas ele disse, a minha graça é suficiente para você, ou a minha graça te basta. Eu gosto dessa versão. Pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Amém? Só até aí. Fale comigo assim, repita essa devocional, diga comigo assim, Jesus, fala comigo esta manhã, pois é tão bom ouvir a tua voz. Fala assim, na realidade, não existe coisa melhor do que ouvir o doce som da sua poderosa voz. Manda o Carmo, Pai do Senhor, tudo bom? Manda o Carmo, Pai do Senhor. Faz assim com a mão. Eu esqueci de vocês não, viu? Presbítero Cícero aqui. É os meus velhinhos, irmãos. Meus velhinhos lá do Esmeralda. Tenho saudade deles. Amém? Irmãos, o apóstolo Paulo, embora ele esteja falando aqui, quem me ouve diga amém. Embora ele esteja falando em terceira pessoa aqui, ele está se referindo exatamente à pessoa dele. Ele está falando assim como se fosse uma terceira pessoa que tivesse tido a experiência.
ele estivesse falando de outra pessoa, mas na verdade ele está falando dele. Por quê? Porque a experiência trouxe tanta humildade para ele. Geralmente, quando a pessoa tem uma revelação, ela já vai logo para o YouTube, né? Hoje. Mas o apóstolo Paulo não. O apóstolo Paulo ele teve uma experiência tão grande com os céus. Até então a gente não sabia que existia terceiro céu se não fosse o apóstolo Paulo. Eu acredito que existem milhares de surpresas depois quando a gente passar daqui. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo, né? E então nós temos a plena certeza de uma coisa: nós vamos morrer, né? Nós temos que morrer. Então, por quê? Porque quando a semente vai cair, nosso corpo vai se vestir de um corpo, como disse o próprio apóstolo Paulo, um corpo incorruptível. Um corpo incorruptível que vai ser sustentado para ver o que vai ver, para se preparar para aquilo que vai ver. Se nós viéssemos em corpo e tivéssemos a experiência de chegarmos em corpo lá, talvez o nosso corpo, na verdade, vou repetir, vou corrigir minhas palavras, com certeza o nosso corpo não suportaria. Porque se Deus ele se manifesta, você acha que ele, quando você derrama um pouco da glória dele aqui, já faz a nossa igreja tremer, a nossa igreja sacudir, você chorar, o seu corpo talvez às vezes até cair no chão. Se é emoção, não sei, às vezes, muitas das vezes, pode até ser, mas a maioria das vezes, quando Deus, eu estou falando de Deus mesmo, eu estou falando quando Deus desce mesmo, muitas das vezes a gente não consegue suportar a glória de Deus. O nosso corpo não é preparado para isso. O nosso corpo, ele é preparado simplesmente para andar sobre essa dimensão que nós estamos andando aqui. Trafegar para cá, para lá, para vivermos aqui na terra, adorando ao Senhor. Então agora imagina você perscrutar, você ir até aonde os seus olhos não viram. A Bíblia diz assim, que os olhos não viram, o coração não sentiu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É uma promessa isso, irmãos. Então o apóstolo Paulo ele tem primeiro uma coisa, eu tive muito cuidado, antes de falar do apóstolo Paulo, eu tive muito cuidado com o tema que hoje foi me passado, porque muitas das vezes a gente vai falar do inferno, mas a gente se esquece muitas vezes também de mostrar o outro lado que é o céu. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes eu não quero colocar aqui, provocar um pânico no coração das pessoas. Eu não gostaria que você simplesmente quisesse ir para o céu com medo de ir para o inferno. Isso foi Deus na boca da minha esposa, uns dias atrás, antes mesmo de eu receber esse convite, nós estávamos falando alguma coisa nesse sentido no carro, conversando coisas de igreja, e ela citou essa palavra, e eu gravei isso, porque eu acredito que também partilho desse mesmo pensamento. Nós não podemos simplesmente ter medo de Deus. Claro, a Bíblia diz que os demônios temem e tremem diante do Senhor. Só que a gente tem que respeitar o Senhor, mas simplesmente amar a Deus. Não ir para o céu simplesmente porque queremos evitar um inferno, mesmo que seja a realidade do inferno seja iminente. É real. O mundo espiritual é real. Eu digo para você que se você não acredita em revisão, em revelação, espera você morrer. Quando você morrer, você vai acreditar. Você vai ver que isso aqui, o mundo espiritual é muito mais antigo do que essa terra que nós vivemos aqui. É mais difícil se você não crê em coisas espirituais, espera que um dia você vai acreditar. É bom você acreditasse agora. É bom se você cresce agora. É bom se você entendesse que nós precisamos ter essa aliança agora, porque tudo isso aqui vai passar, irmãos. Os céus e a terra passarão, somente uma coisa não vai passar. É a palavra do Senhor. E por que nós temos que ir para o céu, irmãos? Em primeiro lugar, João capítulo 14. Eu não vou pedir para abrir, não. A Bíblia diz que, ele diz assim, eu vou preparar-vos lugar, para que quando eu for, vocês estivessem comigo. Ele disse assim, olha, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Ele está dizendo assim, eu não sou mentiroso. Senão eu não tinha falado sobre esse assunto. Se eu estou falando é porque é verdade. Na casa do meu pai há muitas moradas. Já era para você ter dado glória a Deus só nisso. Na casa de meu pai há muitas moradas. Às vezes os crentes esquecem do que ele foi salvo.
Às vezes as pessoas acham que igreja é simplesmente um ponto de encontro, um clube social, onde as pessoas chegam aqui, canta, louva, não sabe nem por que está cantando, não sabe nem por que está louvando. Eles acham que a palavra do Senhor tem que vir de encontro a uma necessidade emocional de uma pessoa. Eles acham que a pessoa precisa se sentir bem no culto. Deus não trouxe você aqui para você se sentir bem, não. Deus trouxe você aqui para justamente você ficar constrangido mediante a palavra. Porque a palavra, quando constrange, ela tem o poder de curar você. Pode observar que o melhor amigo que você tem é aquele amigo que, quando você chega para conversar perto dele, ele fala a verdade para você. Ele fala que sua roupa está amassada, o seu cabelo está bagunçado. Por quê? O remédio amargo é aquele que... né? E a gente, quando a gente evita de falar a verdade, é a mesma coisa que está negando o remédio para quem está doente. Então, quando você não fala do inferno, você não fala do céu, você não fala do mundo espiritual, você está negando uma verdade. Você está simplesmente dizendo, viva a sua vida do jeito que você quer viver, nesse cristianismo que você está vivendo, que está mil maravilhas. Você toma ceia a hora que você quer, você vive do jeito que você quer, você cultua o dia que você quer, você simplesmente, hoje você está na igreja, amanhã você está no show aí do mundo, hoje você está vivendo em Cristo aqui, mas amanhã você já está marcando um esquema para depois do culto aqui. Então, o seu cristianismo está balançado, está bagunçado, só você que não percebeu. E às vezes você chega em alguém usado por Deus, porque Deus te ama tanto que Ele vem para, às vezes, dar, com perdão da expressão, dar na sua cara. É uma expressão que a gente usa aí fora. Acordar a gente. Fazer a gente entender que isso aqui tudo vai passar, irmãos. O seu carro vai passar, a sua vida vai passar, mas você conseguiu uma faculdade, mas enfim, vai passar também. O interessante é que você não está preparado, talvez nós também não estejamos, porque uma vez aconteceu isso lá em São Paulo. O irmão da Zona Sul foi pregar. E quando ele estava pregando, estou bem à vontade aqui, irmão, está devagar mesmo, depois a gente vai. Irmãos, o irmão da Zona Sul foi pregar, e ele saiu e falou assim, irmão, se Jesus me levasse hoje, eu estava pronto. Aí ele foi se trocar, saiu. Eu não sei se existiu verdade nas palavras deles ou não, não importa, eu não estou aqui para julgar. Ele entregou o microfone, foi se trocar no quartinho, lá teve um infarto, passou mal, foi levado às pressas. Antes de chegar no hospital, Jesus já tinha recolhido ele. Então nós temos a certeza de uma coisa, qualquer momento, se Jesus não voltar, você pode ser jovem, não tem idade, não tem essa mais. Hoje em dia não, hoje o mundo está perigosíssimo. Você sai de casa, você não sabe se você volta. A Bíblia diz que a gente não sabe a gente não tem o poder de tornar o nosso cabelo branco preto e o preto branco. A gente não sabe se vai, de repente, o que vai acontecer no dia de amanhã. Você não sabe se você está vivo no próximo dia. A Bíblia diz que a gente tem que tomar cuidado até nas nossas palavras e até nas nossas promessas. E acrescentar, se Deus quiser. Porque se Deus não quiser, a gente não está aqui, não. Se Deus quiser, amanhã a gente chega. Nosso amanhã não é garantido. Não é uma coisa assim, hoje você pode estar aqui, você pode, sei lá, passar ali na porta, escorregar, bater a cabeça, acabou você. Aí vai acontecer o que aconteceu na vida de muitos, que prometeram, o lugar mais rico do mundo é o cemitério. Gente cheia de promessas. Mas interessante é que Paulo, ele disse assim, por que nós temos que ir para o céu? A primeira coisa que eu quero citar aqui hoje, é porque o Senhor está nos esperando. João 14, o primeiro motivo porque nós queremos ir para o céu, ele disse, eu vou preparar moradas para vocês, porque eu quero que vocês estejam comigo, como eu estou com vocês aqui hoje. Então ele quer que você esteja, ele quer que nós estejamos juntos, e nós, somos nós, é todo mundo, não é só um irmão, não é só o pastor, não é só o ministro, não é só o obreiro, não é todos vocês, até você que está a primeira vez, o Senhor te trouxe aqui, porque Ele quer que quando você morrer, você passar desta vida, você chegue na eternidade com Ele. Irmãos, Paulo viveu um céu na terra, você vai ouvir muito falar disso aqui hoje. Paulo viveu um céu na terra. Irmãos, foi há 14 anos. Ele disse, eu conheço um homem que há 14 anos. 14 anos, irmãos, não foi 14 dias. Então a memória estava fresca, ministro Juvenal, na mente dele. Você lembra que você fez há 14 anos atrás, aqui no Tudo de Baço? Você lembra? Não me chama, não lembro nem como ontem. Nem que aconteceu ontem.
14 anos atrás, a memória, e ficou tão fresco na mente de Paulo, que Paulo falou assim, há 14 anos eu lembro dos detalhes. Olha, eram palavras que eram ditas lá, ele chegou. Palavras que estavam ditas lá, que eram indizíveis. Não dá para falar, não dá para conversar o idioma que eu conversei lá, não dá para falar aqui. Não dá para, eu não consigo explicar, não adianta nem eu escrever uma carta no detalhe, porque eu não consigo falar. Aí não tem nada pior, né, irmãos, do que quando a pessoa tem uma revelação muito grande e a pessoa não conseguir contar. Eu não sei se você é tão curioso como lá em casa a gente é. Quando a gente sonha alguma coisa, quando alguém tem uma revelação, alguma coisa, a gente já pergunta um truque lá de casa. Tem mistério aí? A gente já fala assim. Porque a gente quer ouvir. O crente verdadeiro, o crente que gosta dos mistérios de Deus já sabe. Não gosta de ir para casa sem ouvir tudo aquilo que o Senhor quer falar. E aí, quando eu estou percebendo que Paulo está meio raso aqui, eu tenho que ir lá para o Apocalipse. Porque João já vai lá no detalhe. João já vai lá e fala assim, olha, eu vi. E a voz dele era diferente do que aquele que eu vi na cruz. Os olhos dele eram como olhos como chama de fogo. Os cabelos dele eram como a branca lã. Os cabelos dele eram mais alvos do que a neve. As vestes deles eram alongadas. Na sua coxa estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nas suas mãos eu vi os cravos e as feridas, das quais ele foi ferido na casa dos meus amigos. E a voz dele, que foi a que mais me chamou a atenção. Você já foi à frente do mar? Já viu o barulho do mar agitado? A voz dele era parecida, toda vez que eu chego perto da praia eu fico lembrando desse versículo. A voz dele era como voz de muitas águas. Trovões e trovões não chegavam perto, muitas águas. E ele falou, João. Quando ele gritou isso, ele virou para o lado, ele tentou olhar, ele disse que ele viu essa visão, ele caiu como morto, o corpo dele não resistiu. É por isso que Paulo fala assim, eu não sei se foi no corpo ou foi fora do corpo. Não dá para saber. A revelação foi alta demais. Foi outro nível. Foi uma dimensão diferente que eu fui. Parecia real. Quando ele está falando que era no corpo ou fora do corpo, ele está dizendo, foi tão real que parecia que eu estava acordado. Não foi algo que eu dormi assim e foi um sonho. Não foi um sonho. Eu fui arrebatado até o terceiro céu. Aí quando ele está dizendo isso, a experiência, geralmente, como eu disse para vocês, geralmente, quando a pessoa tem uma revisão muito grande, ela gosta de sair contando para os quatro ventos. Mas Paulo não. Paulo escreveu a carta e silenciou-se. Ele chegou e contou assim, olha, disse, eu conheço uma pessoa. O verdadeiro processo que o Espírito Santo faz no coração, você conhece quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, que ela fica mais humilde. Ela não se engrandece com nada. O crente, quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, a pessoa se sente mais pecadora dos pecadores. Ele se sente uma pessoa miserável, porque quanto mais próximo você chega de Deus, mais perto de uma santidade que você desconhece, você olha para aquele trono, você não se sente digno. Você fala, Senhor, eu não sou nada. Agora, quando você vê uma pessoa chegando cheia de pompa, cheia de marra dentro da igreja, pode ter certeza, irmão, está longe de Deus, porque Deus não ensina isso para ninguém. Jesus disse, eu sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Aí Paulo, a igreja é interessante, a igreja está aprendendo coisas tremendas. Mas depois de 14 anos ele lembra disso. Paulo, ele não conseguiu relatar a experiência. Mas se você abrir comigo lá em Apocalipse capítulo 21, por favor, Apocalipse 21. Olha o que diz esse versículo aí, ó. Versículo 5. Aquele que estava sentado no trono, disse, estou fazendo nova todas as coisas. Ele está dizendo assim, ó, os céus e a terra passaram, e o mar já não existe. João vendo, e João relatando. E ele está dizendo assim, olha, as coisas antigas, a velha ordem já passou. Não existe mais, presbítero Ricardo Teles, não tem mais como. Passou-se. Ele está dizendo assim, todas as coisas, eu estou fazendo nova todas as coisas. Irmão, quem é que lá no céu não vai... O céu é bom por algumas razões, por aquilo que não vai ter lá. A Bíblia diz, não vai ter dor, não vai ter tristeza, não vai ter
morte, porque a morte vai ser lançado no lago de fogo, que é a última morte, a segunda morte, melhor dizendo, e a última também. Não estou falando errado quando eu digo que é a última. Irmão Michel, não vai ter lágrima lá vai ter, mas vai ter lágrima de alegria. Mas serão também as últimas, porque a Bíblia diz que o Cordeiro vai enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. Seja sincero, quem está cansado de pagar boleto aqui? Levanta a mão. Acabou, irmãos. Lá no céu não tem boleto. Lá no céu não tem seu barriga lá para pagar o aluguel, não tem. Lá no céu não tem boleto da faculdade, não tem conta de luz, você vai morar lá de graça, irmãos. Já era para ter dado um glória melhor, irmão. Você quer... Fala, irmão, se você não der glória, vai queimar sua geladeira, vai queimar seu fogão, vai morrer na prova. Mas se der glória a Deus, vai morar de graça lá no céu. Irmão, você não vai ter nenhuma, nunca mais, ministro Elias, você vai passar com esse AVC. Nunca mais você vai ter isso. Ministro Marcelo, nunca mais você vai cair no futebol quando estiver jogando bola. Nunca mais você vai sentir aquelas dores que eu vejo. Nunca mais, nunca mais. Nunca mais nós vamos perder o fôlego. Nunca mais vai ter dor, nunca mais vai ter lágrima, você não vai ter depressão lá no céu. No céu vai ter alegria. Você vai ter uma vontade de olhar para aquele trono e falar: ai meu Deus. Olha, nossa comunicação lá no céu não vai ser de muitas palavras não. Nós vamos se comunicar no olhar. Nós vamos olhar, chegar no olhar aqui e falar assim: olha, valeu a pena. Um pregador muito famoso olhou e disse uma vez que nós vamos ter 3 grandes surpresas lá no céu. A primeira, pessoas que a gente jurou de pé junto, que a gente ia encontrar lá, não vai encontrar. A segunda grande surpresa é que as pessoas que a gente jurou que não estaria lá, vai chegar para você e vai dizer: a paz do Senhor. Irmãos, aquilo que a gente chama de valor e de valoroso, aquilo que a gente tem como moeda de troca, que é o ouro, lá Deus usa de tapete, de asfalto. Não tem valor isso no céu. Lá são ruas de ouro. Lá está dizendo: aqui o ouro não vale nada não, aqui a gente usa no chão. Aqui a gente usa aqui para pintar aqui asfalto, aqui a gente usa. João viu uma cidade quadrada que descia, chamada Nova Jerusalém, com 12 portas. Cada anjo segurava a sua espada guardando as portas. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz que o seu nome será trocado. Os salvos terão seus nomes trocados lá. Lá o meu nome não é Michel. O nome não é Zé Luiz lá. Nem apelido nós teremos lá, não é Ricardo Teles. Não é Ministro Augusto. Não é. É outro nome que nós teremos lá. A Bíblia diz que nós teremos um novo nome. Eu não sei que nome que é. E também está nos segredos dos mistérios de Deus. Mas se você perseverar e sofrer as tribulações desta vida passageira, essas dores, se você vencer aqui neste mundo, lá você vai ter um novo nome. Em contrapartida, irmão Michel, qual que é a segunda coisa? Versículo 22. Do mesmo capítulo, está escrito aí, o quê? Lá não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro, são o seu templo. Irmãos, lá não vai ter igreja. Justamente para dizer para mim e para você, que lá não vai existir placa. Lá você vai ver o povo da Assembleia de Deus como um povo só. Brasil para Cristo como um povo só. A igreja da esquina, Jesus foi lá e já volta, como um povo só. A igreja ali, fulano de tal, como um povo só. Seremos um povo, um só povo, um só. Não vai ter, eu vou lá porque vai ter o cantinho ali dos servos de Deus da Cine de Belém. Não vai ter isso lá não. Não vai ter. Desculpa te decepcionar, mas não vai ter isso não. Não vai ter, irmãos. Porque no céu não tem separação. Não tem separação, irmãos. Lá teremos um povo só. Então vai se acostumando, porque tem uma igreja aí que chama a gente de primo, né? Tem um povo aí que chama a gente de primo. Mas lá não vai ter primo não, vai ter irmãos. Porque Deus não tem um pai nem um tio. Deus é Deus, amém, irmãos? A Bíblia diz: é o Pai nosso que estás nos céus. Deus não tem irmão para a gente ser primo.
Nós somos irmãos em Cristo Jesus. E a segunda coisa no versículo 27. Nele jamais entrará alguém impuro. O impuro não entrará, irmãos. O impuro não vai entrar. Então, irmãos, aquele que pratica a maldade, diz um versículo aí, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os sodomitas, os afeminados, os assassinos e todos aqueles que praticam e cometem a mentira. Os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo e de enxofre. Esse lago de fogo é a segunda morte. Você acha que acabou com o inferno? Vai piorar. Fala para o irmão que está falando, vai piorar. O inferno é fichinha. E olha que o inferno já é um negócio assim de você... Quando você pensar em se matar ou qualquer coisa do tipo, chega lá e acabar com a sua vida, liga o fogão, põe o dedo lá. Queimou, ardeu, não faça besteira. Volta, desliga o fogão e volte para Jesus. Porque o inferno, irmãos, a eternidade, eu sempre gosto de dar esse exemplo. É eu sair daqui e eu vou dar uma volta em tudo de baixo todinho, eu vou dar uma volta ao mundo. E vamos supor que isso demore milênios, vai demorar. Vamos supor que se fosse possível, eu chegasse aqui de barbudo, maltrapilho, com a mesma roupa. Lá na eternidade vai estar passando 1 segundo só, quando eu chegar aqui. 1 segundo. A eternidade só começou. É a mesma coisa que um passarinho, como diz um exemplo de muito conhecido aí fora, um passarinho tentar pegar todos os grãos da areia da praia, recolher e levar para qualquer outro lugar. Quando ele terminar, a eternidade começou a começar. Se é que existe esse começou a começar que eu falei. O inferno é real, irmãos. O inferno, a Bíblia diz lá em Lucas 16, se não me falha a memória, o 19, a parábola do rico e do Lázaro. Lá no inferno ele teve o rapaz que caiu lá, que era o rico. Olha como a Bíblia é interessante. O rico não tem nome na Bíblia. O pobre já tem. O pobre é o Lázaro. Ele estava, a história é mais ou menos assim. O pobre jazia na porta do rico, pedindo esmolas. E o rico não ajudava. Interessante que quando o rico não ajudava, o rico morreu e o pobre morreu. Todos vão ter o mesmo final. Se todos vão ter o mesmo final, a Bíblia diz que no outro lado da vida, quem estava do lado do seio de Abraão, que é o paraíso e o céu é a mesma coisa, seio de Abraão, era o Lázaro. E existia um abismo, que lá na frente, Pedro vai falar assim, ele levou o cativo e o cativeiro, que foi esse abismo. Os que estavam presos. Interessante que nesse abismo aqui no meio, do outro lado, estava Lázaro no Hades. Essa palavra Hades significa lugar dos mortos. É onde todo mundo que não é salvo vai. E os que brincam dentro da igreja vai também. Esses que estão aí vivendo do jeito que quer, vai parar no Hades. Esse Hades é só a primeira morte. E irmãos, não se engane. Não se engane. As coisas de Deus é muito séria, irmãos. Ele está clamando e a resposta de Deus para quem está no Hades, que é o rico, teve 3 não. Lá não existe oração respondida no céu. Você pode clamar, 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 lá no inferno, melhor dizendo. Não existe oração respondida. Não tem. Ele disse, Senhor, manda que Lázaro molhe um pouco do dedo na água, porque eu estou sofrendo, morrendo de sede aqui. E ele me dá um pouco, um dedo, uma gota só. Vai ter gente que naquele grande dia vai ter essa sede aqui, ó. Naquele momento. É a sede da água da vida. Segundo lugar, ele olha e fala, Senhor, manda Lázaro ir na casa dos meus irmãos, porque eu tenho 5, e manda pregar para eles, para que eles não venham para o mesmo lugar que eu. O Senhor disse, eles têm lá a igreja, tudo de baço está aberto toda terça e todo domingo. Eles têm as filiais, eles têm os profetas, ele tem o povo, ele tem a ceia. Eles não vão porque eles não... Ele disse lá, eles podem ir, eles têm a palavra, eles têm os cultos, que os ouçam. O Senhor disse assim, que os ouçam, pode ler lá. Se eles quiserem ouvir o que o Senhor tem, eles têm que ter em vida.
Então o tempo que você tem é o tempo que você tem em vida. Sabe por quê? Imagina que inferno seria se você soubesse o dia que Jesus voltasse. O que ia acontecer, irmão? Seja sincero. Se Jesus voltasse, vamos colocar um dia 20 de junho de 2023. Sabe o que nós ia fazer? Nós ia ficar até o mês de julho, vai colocar julho, vai. Junho em casa. No último mês, o que nós ia fazer? Essa igreja ia estar cheia ou não ia estar? Essa igreja, por quê? Mas Deus não quer levar um monte de interesseiro para o céu. Deus, o propósito dele não avisar o dia que ele vem, é justamente para que você se... Quem tem ouvidos, ouça. Ah, irmão, mas... Você aprendeu a orar, irmãos. Você aprendeu a jejuar. Você não jejua porque você não quer. Só posso falar a verdade? Eu estou em casa, irmãos. Você não jejua porque você é preguiçoso. Você é preguiçosa. Você não jejua porque você não tem vergonha na cara. Você não adora o Senhor, você não busca a face do Senhor, porque lá no seu trabalho, às vezes você fala, não, mas o irmão me distratou dentro da igreja, o irmão pisou no meu pé na igreja, eu fui no tudo de baixo terça-feira, o Elias nem olhou para a minha cara. Engraçado que, às vezes, a gente se vende, irmãos, porque lá no seu serviço, o patrão não dá bom dia, boa tarde, nem boa noite para você, e você no outro dia está lá. Por que a gente se vende? Porque no dia 5, no dia 30, no pagamento, a gente pensa nas nossas contas, a gente nem gosta das pessoas que estão lá, mas a gente vai. Mas aqui, porque a gente não está ganhando nada, a gente se sente explorado, a gente se sente ofendido, a gente fica com raiva, a gente leva desaforo para casa. Ah, o irmão não me deu bom dia. Vai lá e dê a paz do Senhor para ele. Faz igual eu, paro na frente da pessoa. Tá me vendo não, rapaz? Faça isso, irmãos. Seja corajoso. Levante, acabe com as picuinhas, acabe com as coisas pormenores da vida. Levanta. Jesus, ele quer levar um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Acorda, tu que dormes, levanta. Deus não precisa falar toda hora não. É a gente que tem que se levantar e ouvir e falar, eu preciso melhorar e melhorar. Chega de promessa furada. Ah, esse ano eu vou ser mais crente. Ah, irmão, você não me engana. Nem eu, irmão, que sou comedor de arroz e feijão. Ó, não está colando, irmãos. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim, ó, não está colando, não está. Para com isso, está feio. Fala, irmão, senão eu estou achando que Deus está falando com você. Fala, mostra assim para ele, fala, não está colando, fala. Deus está te chamando para oração. Caiu alguma coisa. Deus te chamando para o plano maior, para o plano das revelações. Ô irmão, por que o macumbeiro vê o mundo espiritual? Por que o espírita vê o mundo espiritual? Porque o homem lá no Tiber, os monges lá, eles têm um contato com o mundo espiritual. E nós temos que ficar fofocando na porta da igreja, comendo coxinha. Vai lá na porta do macumbeiro, você vai ver milhares de pessoas ali, porque buscando alguma resposta ali. E muitas das vezes nossas igrejas vazias. O inferno é real, lá não haverá resposta, não haverá saída, e não haverá mais condições de voltar, não haverá mais volta. Aproveite o tempo que você está respirando, porque se o tempo que você está respirando não te acordar, não vai ser lá que você vai despertar de uma vez por todas. Não vai ser lá. É por isso que o Senhor disse, não haverá. Aí Paulo está falando, melhor dizendo, o João está dizendo que o primeiro a ser jogado vai ser a morte, porque a morte fez muita gente sofrer. Então aquele que matou vai ser morto. Morto entre aspas, vai ser atormentado. Lá não vai ter. O lago de fogo é pior. Jesus, quando ele estava falando do lago de fogo, ele usa uma expressão chamada Geena. Quem já ouviu? Está na Bíblia de alguns aí, as antigas. Ou Geena. Sabe o que era o Geena? Alguém sabe? O Geena era o lixão da cidade de Jerusalém. Tudo que não prestava, não existia coleta de lixo, nem caminhão de lixo, irmãos. Não existia. Então, o que eles faziam? Eles jogavam no terreno lá, e o fogo ficava lá, ó, queimando de noite. Não apagava porque tinha que queimar o lixo. Eles queimavam o lixo da cidade. Irmão, eu não estou querendo ser agressivo não, porque eu já fui demais hoje. Mas, o que Jesus estava dizendo era justamente isso. Quem vai queimar lá, vai ser o lixo da sociedade. O lixo da igreja vai para lá. Jesus falou.
Quando Jesus voltar, 50% sobe e 50% não. Jesus disse que 5 loucas, metade de 10, eram loucas e as outras eram prudentes. Por que a palavra prudente está aí? Porque prudente é aquele que, quando está vendo o sol, achando que vai chover, o que ele faz? Pega o guarda-chuva na bolsa. Isso é prudência, irmãos. Isso é prudência. É você se preparar, antever, falar, isso não vai dar boa. Às vezes a confusão está ali, ó. Você está vendo a fumaça? Sai por aqui. Fala de novo. Fuja da aparência do mal, amigo. Fuja da aparência do mal. Mas o problema é que a gente quer enfrentar. O problema é que a gente quer ir na direção do fogo. Então vai. Não tem mais jeito. Ah, mas irmãos, é possível eu estar na igreja? É possível. Às vezes você está na igreja, mas você não teve um encontro com Jesus. Tem encontro, você acha que você... Ah, mas tem gente que fica fora da igreja 30 dias. E ele acha que no dia da Santa Ceia, ele não lá, está tudo bem. É a mesma coisa que eu chegar para minha esposa, eu fico 30 dias fora de casa. Daí eu chego, eu volto, chego com marca de batom. Mas no dia do aniversário dela, eu chego com uma flor. Está valendo isso ou não? Por que você acha que para Deus vale? Responda para você mesmo. Irmãos, você acha que eu estou sendo duro? Não. Nós ofendemos com nossos pecados a Deus todos os dias. Você acha que eu estou indo além demais? Não. Se eu tivesse, isso aqui eu aprendi com o homem de Deus. Se tivesse aqui 98% de água potável, 2% do água do canal ali da Mirim, você beberia essa água? Se eu te desse? Está escrito aqui no rótulo, você beberia? Por que você acha que Deus quer 98% de você só? Deus pode falar, sim ou não? Então, o inferno é isso. O inferno, ele vai ser jogado, a Bíblia diz que o inferno vai ser jogado. Irmãos, pensa no pior lugar do mundo é o inferno, porque quem vai para lá? É os vizinhos mais chatos que você vai ter. O obreiro problemático, o obreiro chato, aquele preguiçoso, aquele vizinho seu que fica escarnecendo o nome de Jesus, o ateu, o que não acredita. Você vai viver nos bandidos, nos assassinos. Tudo vai ser seu vizinho ali. Eu vou contar um testemunho rapidinho. Esse testemunho foi nem eu que... Eu fiquei sabendo desse testemunho. Um irmão teve uma revelação. E nessa revelação... Estou terminando, tá bom, irmãos? E nessa revelação, ele sonhou. E quando ele sonhou, ele teve um sonho na madrugada. Ele viu que ele não estava num lugar comum. Ele viu as paredes tudo opacas, tudo ocas, um lugar sem fim, uma outra dimensão. E ele viu uma pessoa gritando de dor. Ele parou e falou assim, eu estou no inferno. Apareceu um anjo do lado dele e disse assim, você sabe onde você está? Falou o nome dele. Ele disse, não, Senhor. Sim, você está onde você está pensando que você está. Você está no inferno. Você está na outra dimensão que os seus olhos não podem ver. Venha comigo. E falou assim, venha comigo. Ele foi. E quando ele foi naquela direção, ele viu um homem que ele conhecia. Ele falou, você lembra desse homem? Era parente dele. Ele disse, lembro. Você lembra como esse homem morreu? Observa que ele está gritando. Quando ele falou assim, ele estava gritando, se eu tivesse uma outra oportunidade. E gritava, e gritava, e gritava. Eu dedicaria para o Senhor muito mais aquilo que eu dediquei. E gritava, desesperado. Ele não conseguia olhar para cima. Aí aquele anjo falou assim, você lembra o nome dele? Lembra, o nome dele é fulano de tal. Esse homem, irmãos, isso é história real, não é história de YouTube não. Esse homem chegou, ele morreu com 17 facadas, disputando uma prostituta dentro de um boteco. Ele deu 14 e morreu com 17, numa briga. Era um homem tão profano, tão profano, tão profano, que chegou desse jeito, nesse nível. E ele morreu, ele gritando assim. Ele ficou assustado, ele acordou. Ele falou, Senhor, o que é isso? 15 dias depois, ele volta na outra noite. Mesmo sonho, mesmo lugar, mesmo anjo. Chegou do outro lado e falou, venha comigo, vou te mostrar outra coisa.
Quando ele chegou, ele disse lá, ele viu uma mulher com os cabelão assim, para baixo, ela gritava desesperada, desesperada. Só que ele se assustou. Ele falou, fulana de tal? Era uma mulher, irmãos, que ela praticamente ela se dedicou a vida toda como uma Madre Teresa de Calcutá. Para vocês terem uma ideia, ela saiu do emprego dela para cuidar de mendigo na rua. E essa mulher se dedicava com amor, com dedicação. Essa mulher era amada pelo bairro, morreu de velhice. Ela falou, essa mulher está aqui? O que essa mulher está fazendo aqui? Ela gritava, Senhor, eu tivesse uma oportunidade, eu faria tudo diferente. E os cabelos dela gritava. Ele disse, você sabe por que ela está aqui? E você sabe o que ela está fazendo aqui? Ela já está aqui desde o tempo que ela morreu. Ele ficou perturbado, ela acordou, assustado, foi orar. É um avô de um homem de Deus. Muito crente esse homem. E ele chegou, ficou perturbado, não comeu, não dormiu, ficou desesperado. E foi orar ao Senhor, para saber o que significava aquele sonho. E depois de 15 dias ele orando, sem dormir, sem comer, o Senhor resolveu falar com ele. Ele começou a orar e começou a ficar mais crente. Essa experiência tornou ele mais crente. Ele disse, eu te mostrei esse sonho, Joaquim, para você entender que pode ser um leviano, um prostituto, como o seu cunhado. Ou pode ser como essa irmã, como essa mulher, que fazia bondade e caridade. Se morrer sem Jesus, vai parar no mesmo lugar. Vou fazer uma pergunta. Como é que está a sua vida aqui hoje? Como é que está a sua vida diante de Deus aqui hoje? Você acha que Deus não te conhece e não conhece o seu coração? Não sabe o que você faz quando você sai daqui? Não conhece os seus passos fora desse templo? A Bíblia diz, porfiai, entrai pelo caminho estreito. Porfiar, você pega essa palavra no dicionário depois para você ver. Porfiar é brigar praticamente, lutar para entrar pela porta estreita. Então, irmão, viver hoje um cristianismo do jeito que nós estamos vivendo não dá. Não dá. Ou nós nos alimentamos da palavra e vivemos aquilo que ela está falando, ou nós nos dedicamos à oração, ou nós começamos a parar de fazer brincadeiras com as coisas de Deus, porque hoje está na moda as pessoas pegarem e começar a fazer palhaçada com língua estranha. Já reparou? Antigamente nós tínhamos tanto temor das coisas de Deus, você nunca mais viver fazendo gracinha com língua estranha com as coisas de Deus. Hoje as pessoas estão fazendo vídeos até gravando por aí, isso chama-se profanação. A Bíblia diz que o Espírito Santo que está em nós, ele tem ciúme de nós, ele é sensível. Se você fazer um certo tipo de brincadeira, ele se afasta de você. É por isso que você não sente mais a presença de Deus, você não chora mais igual você chorava. Toda vez, irmãos, quando eu estou meio mais para lá do que para cá, eu vou orar. E quanto mais eu oro, esses dias eu precisei de muito tempo dentro do meu quarto para me sentir o que eu sentia um pouquinho antes. E eu falava, Senhor, como eu estou distante de Ti. Eu falei para mim mesmo, como eu estou distante de Ti. Porque antigamente era muito fácil, eu orava em 5 minutos, eu sentia o que eu estou começando a sentir agora. Eu precisei de horas. E eu chorei ao Senhor. Porque isso é um péssimo sinal. Lá no passado tinha um herói, já passei os minutos, rapidinho, que era o Ultraman. Quem lembra do Ultraman? Vou conhecer a idade do povo agora. O Ultraman, irmãos, quando ele estava perdendo a luta, começava a tocar uma sineta no ouvido, aqui. Pip, 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 pip. Quem lembra disso? Que era o sinal que ele estava ficando fraco. Irmãos, o herói era tão coisa que tinha um zíper aqui. Você viu o zíper da roupa do personagem aqui brigando. Mas aquele negócio ficava assim. Às vezes, o sino da nossa espiritualidade já está tocando faz muito tempo. E a gente não se deu conta. Sabe por quê? Só para dizer isso para você. O poste pode estar ligado aqui. Eu já dei esse exemplo para você várias vezes aqui. Um poste de uma rua, para ela estar 100% apagada, ela precisa do quê? Todos os postes estarem apagados. Aí você vai perceber que tem um blackout. Mas se tem um poste ligado aqui, aceso aqui, outro apagado aqui, outro aceso aqui, outro apagado aqui, dá para passar na rua assim ou não? Não dá. Dá para andar. Fica meio apagado? Fica. Uns trechos. Mas quem sabe hoje, aqui nesta manhã, você não está pegando na carona, na luz que está do lado do seu irmão. Mas você mesmo já apagou.
Você mesmo já pagou. E o pior é que a nossa mente começa a agir. Uma mente sem oração, ela é diferente de uma mente com oração. Eu não sei se você já fez esse teste, mas faça. Aquilo que você começa a ficar mais incrédulo sem oração. Você não começa mais nem a acreditar em mais nada sem oração. Você não começa mais a ter força sem oração. Você vai se afastando. A Bíblia diz que um abismo vai chamando o outro. Irmãos, quando Paulo viu isso, se prepare, irmãos. Eu vou terminar com um testemunho. A Bíblia diz que Moisés, quando viu a glória de Deus, ele viu na glória de Deus a rocha passando. Eu imagino que até o cabelo da sobrancelha de Moisés se arrepiou, por causa da glória, do que ele teve na experiência. A Bíblia diz que quem olhava para o monte, ao redor do lado de fora, viu o monte ao redor pegando fogo. O rapaz morreu no Maranhão. Esse é um outro homem de Deus, é outra pessoa. Eu termino com isso. O irmão dele morreu, ele é um profeta. Ele pregando, o corpo veio de avião para São Paulo. Para São Paulo não, para um lugar onde ele estava. Se eu não estou enganado, é Bahia, alguma coisa assim. E aquele irmão cheio de fé, um homem de Deus, ele é conhecido. Ele chegou e o velório o caixão foi lacrado, porque a morte foi terrível. E quando ele chegou lá, ele teve a visão que o corpo do irmão dele estava intacto no caixão. E ele disse, pode tirar. O rapaz da prefeitura falou, não, o caixão ficou 4 dias viajando por aí, ó. Ficou lá, ficou ali respondendo. Ele falou, onde que eu assino? Pode tirar. Eu estou validando, o corpo está bom. Ele falou, se você tirar, ninguém vai aguentar ficar nesse velório aqui, o cheiro. Ele falou, não, pode ficar, tranquilo. Deus já falou para mim que o corpo dele está intacto. Acredite se vocês quiserem. Quando fez assim, o rapaz teve que tirar com aquela solda. Quando tirou, o corpo estava intacto. Aí ele tirou e ele falou assim, vamos orar. Isso é crença antiga, irmãos. Não adianta para você que chegou agora. Não adianta. Isso não entra na cabeça de alguns. Vamos orar para ressuscitar? Ele falou assim, vamos orar, cheio de fé, na fé. A gente respeita a fé. Ele orando para os irmãos. Ele disse que quando ele estava orando, presbítero Antônio, ele olhou para o céu. Quando ele olhou para o céu, ele teve uma visão. E quando ele teve uma visão, ele viu o irmão dele. E ao lado do irmão dele, ele viu um ser de glória. Ele disse assim que ele nunca viu uma beleza como ele viu. E ele ficou estalado para cima, assim, olhando. E uma nuvem, eles em cima de uma nuvem, e uma porta gigante atrás deles. Aquele ser olhou para ele e falou, se tu quiseres, tu podes voltar para o seu corpo. E aquele irmão olhou, ele disse que ele viu o irmão dele fez assim, ó, olhou para baixo, olhou para aquele ser, olhou para trás e entrou. Qual a moral disso tudo? Quem entendeu? Quem morre não quer. Se seu pai e o meu pai pudesse receber milhões de dólares e uma proposta dizendo volta, ele ia falar, eu não troco isso aqui que eu estou aqui vivendo por nada lá de baixo. Irmãos, aleluia. Não troque o céu por 5 minutos de prazer. Não troque o céu por uma aventura passageira. Você vai se dar mal, você vai quebrar sua cara. Não troque o céu por momentos. Não troque o céu. Não troque o céu. Não troque o céu. Deixa Deus te usar. Olha para o irmão que está do celular e fala assim, não troque o céu. Segura na mão dele e levanta. Fala, vamos ficar de pé, vamos orar. Não podemos perder esse céu. Não podemos perder o céu. Não perca o céu. João disse, ele disse, se eu vou vos preparar lugar, aleluia, para que quando eu voltar, vocês estiverem comigo. Irmãos, o céu sem Jesus é uma Disneylândia. O céu só tem graça, porque Jesus está lá. Se Jesus estivesse no inferno, o inferno seria o paraíso. Aleluia. Quem quer ir para a glória de Deus? Quem quer? Eu quero encontrar você lá. Jesus quer voltar, aleluia, Ele está voltando. O relógio está batendo, tic-tac, 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 aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
Oh, aleluia. Está na hora. Essa manhã é manhã de pedir perdão pelos pecados. Se você está chateado com alguém, não leve esse desaforo hoje. Vai e abraça a pessoa hoje aqui. Peça perdão. Ai, irmão, mas eu estou errado, eu estou certo. Tira para lá. Fala para o irmão assim: eu não sei se eu estou errado, eu não sei se você está certo, mas eu vim te pedir perdão em nome de Jesus. Me perdoa em nome de Jesus. Eu vou fazer um ato aqui, mas eu já estou atrasado. Mas é rápido. Eu queria que o homem virasse para frente de um homem e uma mulher para frente de uma mulher. Você vai abraçar ela e você vai orar por ela. Fala assim: Jesus mandou eu vir aqui. Você vai abraçar ele, eu vou abraçar ele. Escolhe qualquer um. Fala assim: eu vim aqui porque eu quero ir para o céu com você. Tem alguém que precisa voltar para Jesus hoje? Para morar e querer morar? O primeiro passo é esse. Vem aqui. Quem quer aceitar Jesus? Tem alguém que quer voltar para Jesus aqui hoje? Tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor? Vem cá. Se quiser, vem. Eu falei a verdade. Você que se vire com a verdade depois. O meu papel foi esse. Agora o seu papel... Ministro Elias, ora com a igreja aqui. Ó Senhor Deus amado, Deus querido, no nome de Jesus Cristo, Pai querido, estamos aqui, Pai, nessa manhã, pedindo perdão, Pai querido, por nossos pecados, nossas falhas, porque queremos ir morar contigo no céu, Pai.